Bem-vindo ao Money Talks, meu nome é Luiz Fernando e dando continuidade às análises de resultados do quarto trimestre de 2020, nesse vídeo iremos analisar os números apresentados pelo Bradesco. Antes de mais nada, já deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aí se você já investe ou se pretende investir no Bradesco. Então vamos para o resultado do quarto trimestre de 2020. Inicialmente eu vou apresentar aqui os destaques e em seguida a gente vai destrinchar cada um dos fundamentos apresentados, beleza? Então tá aí na tela. Esse trimestre o Bradesco registrou um lucro líquido recorrente de 6,8 bilhões de reais, que representou um aumento de 35% se comparado com o trimestre anterior e de 2,3% se comparado com o quarto trimestre de 2019, aquela comparação ali ano a ano. O ROI, que é o retorno sobre o patrimônio médio, voltou aos patamares observados lá no começo do ano, antes de toda essa situação que aconteceu em 2020, alcançando 20% no quarto trimestre. As despesas operacionais foram reduzidas em 3,2 bilhões nesse ano e o IEO, que é o Índice de Eficiência Operacional Acumulado, nos últimos 12 meses chegou a 46,3%, que representa uma melhora de 2,7 pontos percentuais. A carteira de crédito chegou a 687 bilhões de reais, que representa um aumento anual de 10,3% e trimestral de 3,4%, sendo que esse aumento foi dividido em 9,4% de pessoa jurídica e um aumento de 11,7% das pessoas físicas. O PDD, que são as provisões para os devedores duvidosos, chegou a 4,6 bilhões, foi uma queda de 18,3% no trimestre. Esse é um ponto importantíssimo que eu vou falar mais para frente. O índice de cobertura atingiu um aumento de 402,8%. Para quem não sabe, o índice de cobertura mede a quantidade de tempo em que é possível manter um padrão de custos e despesas ao longo de determinado período. Então teve um aumento muito grande aí nesse índice. Por fim, a inadimplência em 90 dias ficou em 2,2%. Bom, agora vamos olhar mais a fundo o que aconteceu com cada um desses indicadores, porque o resultado veio assim e se isso é positivo ou negativo para o futuro da empresa. Começando aqui pelo lucro líquido recorrente. A gente pode ver aqui nesse gráfico que desde 2018 o lucro líquido vinha crescente e aí teve uma queda gigantesca lá no primeiro trimestre de 2020, que foi um ano realmente muito atípico, e desde então o banco vem se recuperando. Mas aqui, além do lucro líquido, é importante que você entenda a participação de atividades financeiras e dos seguros no lucro total. E é possível perceber que nesse trimestre a participação dos seguros foi muito menor do que em comparação aos períodos anteriores. A parte de seguros sempre foi um diferencial do Bradesco em relação aos outros bancos, mas nesse período em específico apresentou um resultado bem abaixo e no caso aqui do Bradesco, isso foi explicado pelo aumento do índice de sinistralidade, que foi impulsionado principalmente por causa do período de isolamento social. Então, nesse período, o lucro caiu 3,8%, chegou a um ROI de 14,3% e um faturamento 9,8% menor que no trimestre anterior. Aqui podemos ver como o índice de sinistralidade aumentou nesse último período, principalmente em relação ao setor de saúde, e isso gera um impacto muito grande nos resultados operacionais da parte de seguros do Bradesco. Aqui eles apresentam também a composição da carteira de clientes do Bradesco, que fechou 2020 com 38% de pessoas físicas, 42,4% de grandes empresas e 19,7% de micro, pequenas e médias empresas. Aqui eu dou um destaque para a queda de 2 pontos percentuais das grandes empresas. E dessa parte de pessoas físicas também temos a subdivisão apresentada aqui. Atualmente são quase 27% de crédito consignado, 22,7% financiamento imobiliário, 16,2% de cartões de crédito, 12,3% outros, 11,3% de veículos e 10,8% de crédito pessoal. Aqui o destaque fica para o aumento de quase 3 pontos percentuais da parte de financiamento imobiliário. Falando agora do market share, o Bradesco fechou 2020 com 15,9% do market share total, 19,8% do INSS, 14,9% do setor privado e 13,3% do setor público.
Também foi apresentado aqui o market share das agências, onde a gente pode ver que as maiores dominantes do Bradesco são no Nordeste com 23,1% e no Norte com 21,4%. E como esperado, o maior número de agências fica no Sudeste, com 1.684 agências do Bradesco. E é claro que sim, existe um movimento grande de fechamentos de agências físicas no Brasil e no mundo, de uma migração para o digital, mas ainda tem uma importância muito grande em alguns lugares. E aí é claro que nos locais onde essa performance das agências físicas não está sendo muito boa, eles fecham e partem para o digital mesmo. E aqui talvez um dos pontos mais importantes dessa DRE é a questão do PDD. Muitos dos bancos vêm fazendo um movimento de aumentar essa provisão para devedores duvidosos, justamente para garantir uma maior segurança aí nos próximos meses contra uma inadimplência. O Bradesco foi um pouco no caminho contrário e nos últimos 2 trimestres ele reduziu as despesas com o PDD. E ainda assim ele ressalta que no 4º trimestre praticamente aí 25% dessa provisão veio de um único cliente. E aqui eu quero ler um trechinho da mensagem que eles colocaram na DRE. Nesse trimestre o total de despesas com o PDD atingiu o menor nível do ano de 2020, ficando próximo aos patamares observados no ano de 2019, período que antecedeu a crise sanitária do ano passado. Caso desconsiderássemos o efeito desse caso específico, a despesa com PDD apresentaria uma redução de 36,1% em relação ao 3º trimestre de 2020 e 10,4% em relação ao 4º trimestre de 2019. E aqui por fim eles ressaltam que, segundo os estudos deles, não havia a necessidade de reforçar esse caixa, de reforçar as provisões relacionadas ao cenário econômico adverso, uma vez que as provisões realizadas nos trimestres anteriores preparam o banco para um cenário de aumento de inadimplência em 2021, que devem retornar aos patamares históricos que antecederam essa situação de 2020. Então aqui é o Bradesco falando, a gente não aumentou as despesas com o PDD, mas a gente fez um estudo com isso e sabe que não vai ter a necessidade de reforçar essa provisão devido aos cenários do mercado. Espero que eles estejam certos. A verdade é que a gente só vai ter certeza disso nos próximos meses. Vamos ver o que acontece aí com o índice de inadimplência do banco. Falando em inadimplência, vamos agora para esse quesito. Inicialmente aqui, aqueles clientes que estão em inadimplência de 15 a 90 dias. E como a gente pode ver aqui, esse índice aumentou em praticamente todos os setores. Pessoa física, micro e pequenas empresas e de grandes empresas ficou ali um pouquinho de lado. Para inadimplências acima de 90 dias, que são aquelas mais perigosas, aquelas que têm uma chance maior de você não receber o valor que deveria, esse índice caiu. Então mostra que as políticas de combate à inadimplência do Bradesco estão funcionando. Uma inadimplência de 2,2% é considerada normal para o mercado de bancos. Eles destacam aqui como as principais medidas que eles tomaram para combater esse índice, a flexibilização dos prazos e taxas, diversificação dos canais de contratação e evolução das jornadas digitais, tornando-as mais intuitivas para o próprio cliente reorganizar os seus compromissos. Então, um ponto positivo aqui para o Bradesco. Eles ainda lançam aqui algumas projeções, vou passar bem rapidamente. Eles projetaram o dólar comercial para o final de 2021 a R$ 5,00, para 2022 a 5,07, 2023 a 5,15. Então eles prevendo aí que nesse ano ainda vai ter uma queda no valor do dólar e depois vai aumentando pouco a pouco. Também previram uma queda no IPCA, uma queda no IGPM, um aumento na Selic, vamos ver se isso vai acontecer, e um crescimento ali do PIB por volta de 3%. Dando uma olhada agora na parte de inovação do banco, um ponto que eu sempre bato muito na tecla, que os bancos precisam e estão sim se reinventando para passar os seus processos para um modelo mais digital. E aqui estão os resultados do Bradesco. De 2019 para 2020, houve um aumento de 163% nas contas abertas via aplicativo. Chegaram a 897 mil contas. Ainda nessa parte de tecnologia, falando um pouco da BIA, Bradesco Inteligência Artificial. A inteligência artificial ali do Bradesco, não tem muito o que explicar, ela atua em 92 produtos e serviços, atendimento de clientes,
transferência entre conta por voz e por texto, 671 milhões de interações, 426 mil só nesse último ano, 234 milhões de interações no WhatsApp, e com isso o Bradesco se considera um banco pioneiro em inteligência artificial, que utiliza muitas plataformas, tem o aplicativo, o WhatsApp, o Google Assistente, a Alexa e a Apple Business Chat. Então, um ponto muito positivo, eu sempre gosto muito que as empresas que eu invisto tenham um olhar para a tecnologia. E além desse investimento em tecnologia do Bradesco, eles também têm uma cultura de investir em outras empresas, de adquirir muitas outras empresas. Então vamos falar um pouco disso agora, começando pelo Banco Next, esse banco que foi adquirido pelo Bradesco aí no último trimestre. Então eu vou passar bem rapidamente por alguns resultados dessas empresas que o Banco Bradesco investe. Aqui do Next eu vou destacar um crescimento de 106% das contas do banco, chegaram a 3,7 milhões, sendo que 77% não eram contas do Bradesco, 70% entre 18 e 34 anos, então público jovem ali do Next, e 4,8 churn. Então é um índice que mede a taxa de clientes que está entrando e saindo ali no banco. O que na minha visão é interessante que seja um número baixo, com uma alta taxa de adesão e uma baixa taxa de saída, que mostra que o serviço do banco é bem feito. Mas não vamos focar muito nisso por agora não. O Bradesco também adquiriu a Ágora Investimentos. Aqui eu vou destacar o crescimento dos ativos sob custódia da Ágora de março de 2020 para dezembro de 2020. A quantidade de investidores cresceu 31,7%, chegando a 547 mil, e os ativos sob custódia chegaram a 62 bilhões de reais, um aumento de 53%. Então, outro investimento do Bradesco que vem se mostrando muito acertado. A Blitz, que é uma startup adquirida pelo Bradesco, foi lançada oficialmente em setembro de 2020. Oferece alguns serviços ali parecidos com o Nubank, com uma conta com rendimento de 100% da CDI, TED gratuita, recarga de celular, esses serviços tradicionais de bancos não tradicionais, serviços de bancos digitais. E destaque aqui que no mês de outubro, com apenas um mês de lançamento, o Bits realizou a sua primeira aquisição, que foi a startup Dindim, belo nome por sinal. E já em dezembro fez a sua segunda compra, que é a empresa Forward, espero que seja assim que pronuncia. Tudo isso com o objetivo de adquirir um know-how técnico. Já nesse último trimestre de 2020, o Bradesco concluiu a aquisição do Beck Florida Bank, que é um banco sediado em Miami, nos Estados Unidos, possui cerca de 10 mil clientes. E sempre importante falar também de algumas participações importantes que o Itaú tem ali na sua carteira, como o IRB, que por sinal eu invisto, Fleury, que eu também invisto, Cielo, que eu tô fora, e Odontoprev, que eu tô fora também. Mas são outras empresas muito grandes aqui no Brasil que o Bradesco tem uma participação grande ali no lucro dessas empresas. Indo para mais alguns indicadores, vamos falar aqui do payout. Como é mostrado aqui nos últimos anos, se mantém na faixa dos 30% até 40% ali, teve um não recorrente ali, em 2019 chegou a 69%, mas se manteve ali por volta dos 30%. E em questão de dividendos e juros sobre capital próprio, em 2020 a gente pode dizer que houve uma queda se considerado os últimos anos, mas claro que foi um ano totalmente atípico. Para quem gosta de olhar preço, o PL dele chegou ali a patamares de 11,7, ou seja, seriam necessários 11,7 anos para pagar o seu investimento. Supondo, é claro, num cenário totalmente hipotético que preço e lucro se mantenham aí ao longo dos próximos anos. Outro ponto importante a ser analisado em qualquer investimento é a questão da liquidez, que, como é mostrado aqui, não é nenhum problema. As ações do Bradesco possuem uma liquidez altíssima e cada vez maior ao longo dos anos. Chegou a um total de mais de R$1 bilhão negociados todos os dias aqui no Brasil. Então, se você é um investidor de varejo, investidor pessoa física, isso é uma questão que você não tem nada que se preocupar. A liquidez das ações do Bradesco é altíssima. Por fim, eu só queria mostrar um ponto um pouco negativo dessa empresa, que eu nunca tinha parado para analisar na verdade, que é a questão da remuneração dos administradores. Como é mostrado aqui nessa tabela do Fundamentei, ela é por volta ali de 5%, nesse último ano chegou a 6,84%, que é um percentual bem alto do lucro que a empresa distribui ali para os administradores. O Itaú tem uma porcentagem ali de 2,5% a 3%. Então, beleza, eles estão entregando muitos resultados, mas é um ponto para se ficar de olho. E bem, por mais que se comparado anualmente o lucro de 2020 com o lucro de 2019, houve uma forte queda ali de mais de 20%,
Na minha opinião, o resultado apresentado nesse trimestre foi muito bom. Eles conseguiram expandir a sua carteira de crédito e trimestralmente falando, veio muito bons resultados. Comparado com o anterior, foi uma alta de mais de 30%. Então assim, eu invisto no Bradesco, que na minha opinião continua sendo um ótimo investimento, vou continuar investindo. Eles estão investindo nessa parte de tecnologia, estão investindo em inovação, estão investindo no setor digital, em novas empresas, tem aí a Ágora, a Next, empresas que são startups, têm um potencial de crescimento muito grande também e podem vir a representar futuramente um percentual interessante do lucro do Bradesco. Então, como investidor, fico muito satisfeito com os resultados apresentados com a governança do Bradesco. Vamos aguardar só a questão do PDD nos próximos meses, se a previsão dele se confirma, e aí vai ser algo muito positivo para a empresa. Lembrando sempre que esse vídeo não é nenhuma recomendação de compra ou de venda, estou te passando as informações aí, você faz o que você quiser com isso. E se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta aí o que você achou do resultado do Bradesco e o que você vai fazer. Vai comprar, vai vender, não vai fazer nada? Qual foi? E claro, fica de olho, vai sair vídeo de análise de resultados, toda semana tá saindo aí uma porrada de resultados e a gente é sempre o primeiro canal a soltar a melhor análise de resultado das empresas da B3. Então fique de olho e te vejo no próximo vídeo. Valeu!